Você já se perguntou o que realmente acontece a milhares de quilômetros abaixo dos nossos pés? E como isso impacta nossas vidas diárias? Prepare-se para uma jornada incrível ao coração da Terra. O núcleo da Terra é dividido em duas partes principais, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo interno é uma esfera sólida composta principalmente de ferro e níquel, com um raio de aproximadamente 1.220 quilômetros. Ao seu redor, encontramos o núcleo externo, que é uma camada líquida composta também de ferro e níquel, mas em um estado fundido e com um raio de cerca de 2.260 quilômetros. Os principais elementos presentes no núcleo da Terra são o ferro e o níquel, que juntos constituem cerca de 95% da sua composição. Além disso, há pequenas quantidades de elementos mais leves, como oxigênio, enxofre e silício, que se dissolvem no ferro líquido do núcleo externo. Essa composição química é crucial para entender o comportamento e as propriedades físicas do núcleo. As temperaturas no núcleo da Terra são extremas, variando de aproximadamente 4.000 a 6.000 graus Celsius. A pressão também é imensa, chegando a cerca de 3,5 milhões de atmosferas no núcleo interno. Essas condições extremas fazem com que o ferro no núcleo interno permaneça sólido, apesar das altas temperaturas, enquanto o ferro no núcleo externo permanece em estado líquido. A formação do núcleo da Terra remonta aos primeiros estágios da história do nosso planeta, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Durante este período, a Terra era um aglomerado de materiais rochosos e metálicos em fusão. Através de um processo conhecido como diferenciação, os materiais mais densos, como o ferro e o níquel, afundaram em direção ao centro, formando o núcleo, enquanto os materiais menos densos subiram para formar o manto e a crosta. Ao longo do tempo, o núcleo da Terra continuou a evoluir. O núcleo interno, por exemplo, está gradualmente crescendo à medida que o núcleo externo líquido solidifica lentamente ao seu redor. Este processo de solidificação libera calor, que contribui para a dinâmica térmica do planeta e influencia a convecção no manto e no núcleo externo. O campo magnético da Terra é gerado por movimentos no núcleo externo líquido. Esses movimentos são impulsionados pela convecção térmica à medida que o ferro fundido sobe e desce devido às variações de temperatura. Esse movimento cria correntes elétricas que, por sua vez, geram o campo magnético através de um processo conhecido como geodínamo. O campo magnético da Terra desempenha um papel vital na proteção do nosso planeta. Ele desvia o vento solar, uma corrente de partículas carregadas que emanam do Sol, impedindo que estas partículas atinjam diretamente a atmosfera da Terra. Sem esse escudo protetor, a radiação solar poderia destruir nossa atmosfera e tornar a vida na Terra impossível. Além disso, o campo magnético também é crucial para a navegação, pois é o que faz as bússolas apontarem para o norte. O núcleo da Terra é um grande desafio devido à sua inacessibilidade. No entanto, os cientistas têm desenvolvido várias técnicas para investigar esta região. A sismologia, por exemplo, usa ondas sísmicas geradas por terremotos para sondar o interior da Terra. Ao analisar a maneira como essas ondas se propagam e se refletem dentro do planeta, podemos inferir as propriedades e a estrutura do núcleo. Recentemente, os cientistas têm feito descobertas fascinantes sobre o núcleo da Terra. Por exemplo, estudos indicam que o núcleo interno pode estar girando a uma taxa ligeiramente diferente do resto do planeta. Além disso, pesquisas sugerem que o núcleo interno pode ter uma estrutura mais complexa do que se pensava anteriormente, com possíveis camadas internas adicionais ou zonas de diferentes composições.
Uma das curiosidades mais surpreendentes sobre o núcleo da Terra é que ele contém quase 1/3 da massa total do planeta. Além disso, o núcleo interno sólido é, na verdade, um cristal de ferro gigantesco, e acredita-se que ele tenha propriedades metálicas incomuns, como alta condutividade térmica. Existem muitos mitos sobre o núcleo da Terra, como a ideia de que ele é um vasto oceano de magma em ebulição. Na realidade, enquanto o núcleo externo é líquido, o núcleo interno é sólido. Outro mito comum é que o núcleo pode explodir ou entrar em colapso, mas a ciência mostra que ele está em um estado de equilíbrio dinâmico e não apresenta tais riscos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, comentar suas perguntas ou pensamentos abaixo e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos incríveis sobre a ciência da Terra. Sua participação é muito importante para nós. Obrigado a todos!